Quero convidar você para orar juntamente comigo nesta oração da madrugada de domingo, onde nós vamos estar trazendo aqui para você nesse S5:19. S5:19 é baseado em Eclesiastes capítulo 5, versículo 19, quando fala todo homem a quem Deus deu poder, poder econômico, poder de influência, poder, riquezas e bens. São três coisas distintas, segundo essa versão da Bíblia CF, né, que é poder, bens, riqueza, bens e poder. São três coisas distintas. E aí, essa riqueza é a riqueza da sabedoria. E eu quero convocar você para que possamos nos enriquecer da sabedoria. A primeira sabedoria, a primeira ação, o primeiro termômetro para medir a sabedoria como é quem teme ao Senhor. Esse é o termômetro para medir se a pessoa é sábia ou não. É o temor do Senhor. Provérbios capítulo 1, no versículo 7. Né? Que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E essa riqueza é a sabedoria. A sabedoria é o próprio Cristo, é a verdade. Jesus é a verdade. Então é muito importante saber destas coisas e eu quero trazer principalmente, de uma forma geral, para todo mundo, mas principalmente para os nossos irmãos em Cristo aqui, os obreiros do reino de Deus, nossos alunos que tem assim, que a gente tem ensinado, orientado, que tem instruído, né? Então, é isso aí. Nós vamos ficar aqui nessa madrugada vamos falar sobre o livro de Primeiro Reis. Domingo que vem a gente fala de Segundo Reis. Semana passada eu falei de Segundo Samuel. No outro domingo eu falei de Primeiro Samuel. E cada S5:19 do domingo, que é um Lorde, esse Lorde é live de oração dos obreiros do reino de Deus. A gente está trazendo para todos vocês essas instruções, esses ensinamentos. Muito bem, para vocês que são novatos, está aqui as informações do nosso canal, do nosso ministério. Se você quiser pegar mais informações, nós temos aqui. Seja um mantenedor do nosso ministério de adoração, ministério de oração, está aqui o QR Code, chave de Pix, as páginas das redes sociais, está aqui, os horários de reunião que nós temos na nossa congregação aqui de Itabirito, pois estou falando diretamente de Itabirito. O número de telefone, capa dos meus livros, se é interessante para você, e o endereço aqui da nossa sede, da nossa congregação em Itabirito, Rua José Benedito 375, Santa Efigênia, Itabirito, Minas Gerais. Muito bem, nós vamos falar então na Bíblia Sagrada, nós vamos falar desse livro. Deixa eu trazer para vocês aqui na tela. Então já está aí. Eu vou tirar o fundo musical para poder haver uma concentração melhor, tanto da minha parte, como também para você. Aí vamos falar do livro. Nós estamos falando do livro Primeiro Reis. Primeiro de 2 livros em Primeira Reis. Podemos entender os acontecimentos após a morte de Davi e a ascensão do seu filho Salomão ao trono. Então, nesse primeiro livro aqui dos livros de Reis, nós vamos ter essa noção aqui. Ao longo dos 22 capítulos, né, que são 22 capítulos, você pode ver aqui, 22 capítulos, acompanhamos o reinado de Salomão, sua ordem de construção do templo a Deus em Jerusalém,
e um palácio para si. Foi considerado um rei muito sábio e sua sabedoria teve grande repercussão, sendo visitado pela rainha de Sabá, que desejava conhecer a forma de governar, a sua forma de governar. E mesmo com tanto conhecimento, é isso que eu quero chamar a atenção de todos vocês nessa leitura, nessa mensagem de hoje, para vocês, obreiros do reino, para vocês, alunos que estão assistindo e participando, mesmo à distância, mesmo com tanto conhecimento, o rei acaba sendo incentivado por suas mulheres a adorar outros deuses. Aqui você percebe de que não adianta ter tanto conhecimento se não tiver o temor do Senhor. Pois é, conhecimento qualquer um pode ter. Agora, o temor do Senhor, e interessante, olha que intriga vem na minha mente agora. Porque quando você chegar no temor, tem que passar pelo conhecimento. Vamos seguir as escalas? Conhecimento, entendimento, sabedoria, temor do Senhor, força. Então, conhecimento, entendimento, sabedoria, temor do Senhor, força. E aí você diz bem assim, e aí, pastor Lira, como você me explica isso? Se Salomão ele chegou ao ponto do conhecer, de conhecer, será que ele não teve somente o conhecimento e o entendimento e não teve o saber? Será que ele teve somente o conhecimento, as informações, mas não teve o entendimento? É difícil, aí já entra um mistério, a gente não sabe como explicar. Eu mesmo não sei como explicar, porque a gente está entendendo de que uma coisa traz a outra, né? A força vem do temor. Toda pessoa que teme ao Senhor, ele é forte. Essa força é uma força espiritual, é a força da oração, é a força da fé, é a força do, do viver pela fé, da justiça, é a força do amor, por conhecer, entender e saber. E no caso de Salomão, ele se perde com o poder, né? Ele se perde. E veja que você lendo aqui, você procurando ler esse livro aqui do Primeiro Reis, se você ler, você vai ver de que Salomão teve muita experiência com Deus. Teve muita experiência com Deus. E logo quando ele recebe, logo quando ele recebe a bênção do seu pai, quando seu pai morre, deixa ele, que ele venha ser na dinastia dos filhos de Davi, era ele que ia ser o monarca. E ele começou muito bem com Deus, ele começou muito bem no dialogar com Deus, nas experiências com Deus. Mas aí, quando vem o poder, quando vem o poder econômico, o poder da influência, o poder da fama, do sucesso, aí ele se perde, né? Então, você vê de que ele tinha conhecimento e sabedoria, mas ele não conheceu a sabedoria, que é uma pessoa. Essa sabedoria, que é uma pessoa, é Deus. Perdão, é Jesus. É o Deus Filho. Faz parte da divindade essa sabedoria, que é o próprio Senhor Jesus. Eu sou minha verdade, uma verdade, a sabedoria. Se perdeu. Vamos continuar aqui a leitura? Então vamos lá. E diz assim, mesmo com tanto conhecimento, o rei acaba sendo incentivado por suas mulheres a adorar
outros deuses. Com as adorações a outros deuses, o Senhor ordena que o reino de Israel, se divida em dois. Assim, os filhos de Salomão assumem o reinado. Jeroboão se torna governante do norte e Israel, quer dizer, Israel, povo de Israel, Israel, que é o restante das tribos, e Roboão, perdão, Israel são as 10 tribos que vão com Jeroboão, certo? Israel, que reina no norte, então são as 10 tribos que ficam, né, no comando ou ao comando de Jeroboão. Aí vem Roboão, que governa o sul, que é Judá, a tribo de Judá. A tribo de Judá e Benjamim, que as duas, a tribo de Benjamim é uma tribo muito pequena, Judá era uma das maiores, então fica sendo Judá. Por isso que você vai ver aí a diferença entre Israel e Judá. Quando você vê Deus falando, e tu, Israel, e é do ano de 722 para cá, depois do ano 722, porque antes do ano 722 era só Israel, não existia Judá. Mas quando houve essa divisão com a destruição lá, com a divisão do reino de Israel, então ficou sendo Israel e Judá. Então, quando fala, e tu, Judá, tu, Israel, tu, Judá, então, tu, povo do norte, tu, povo do sul, e ficou assim, povo do sul, povo do norte. Muito bem, então vamos aqui continuar a leitura. Antes do reino unido, antes um reino unido, Judá e Israel, certo? Aqui, ó. Israel e Judá. Antes um reino unido, Israel divide-se após a morte de Salomão e é governado por diversos reis. Um deles foi Acabe, conhecido como um dos piores reis, junto à sua esposa Jezabel. Cultuou o deus do sol, o deus Sol Baal. Em meio às adorações por diferentes divindades, os profetas alertam sobre Deus e suas verdades, da importância de crer nele, em Deus. O profeta Elias comunicou ao povo sobre as consequências da desobediência a Deus, mas a nação já estava distante da crença no Senhor. Na tentativa de fazer com que o povo voltasse a crer em Deus, o profeta foi perseguido por Acabe e Jezabel. Então, você está vendo aqui, ó, na tentativa, pelo fato do profeta Eliseu ele tentar fazer com que o povo voltasse a crer em Deus, o profeta foi perseguido por o rei Acabe e a rainha Jezabel. Porém, Deus o ajudou durante sua jornada e Acabe foi morto durante uma batalha. Então, o resumo desse livro aqui, meus amigos, obreiros do reino, está aqui, ó, neste livro, podemos acompanhar o início e o fim do reinado de Salomão e os acontecimentos após o povo passar a crer em outros deuses. O trabalho do profeta Isaías em informar o povo da importância de crer no Senhor e as consequências da desobediência nele e as consequências da desobediência no Deus de Israel, no Deus Todo-Poderoso. Muito bem. O livro de Isaías, o livro de 1 Reis, me perdoe, pessoal, tenho que me concentrar aqui, que eu fico fazendo outras coisas, aí não consigo me concentrar direito, né? Mas deixa eu colocar aqui, botei.
Nesse livro de Primeiro Reis, a gente vai ver aqui, ó, história deuteronômica ou história deuteronômica. Ó, segundo a tradição judaica, o autor de Reis, quer dizer, do livro de Reis, é o profeta Jeremias. Isso aqui, segundo a tradição judaica, é Jeremias, que sobreviveu aos eventos da queda de Jerusalém em 586. No ano 586 foi quando foi destruído Jerusalém, certo? Na verdade, começou sendo cercada em 615, mas a destruição total que veio também ao ponto de destruir o templo lá que Salomão constrói foi nesse período aqui de 586. O ponto de vista mais comum atualmente aceita a tese de Martin North, Martin North, né? North, de que Reis conclui uma série unificada de livros que refletem a linguagem e a teologia do deuteronômico, chamada História Deuteronômica. Novo, quer dizer, Martinho Novo, defendia de que essa história era obra de um único indivíduo que viveu no século VI antes de Cristo. Mas os estudiosos modernos tendem a tratar o texto como composto de pelo menos duas fontes distintas. Uma primeira editada na época de Josias, final do século VII a.C., que promove final do século, isso mesmo, século depois de Cristo, que promove as reformas religiosas de Josias e a necessidade do arrependimento. Bom, isso aqui não interessa muito, né? Mas nós vamos voltar aqui. Então, eu estou trazendo tudo isso aqui para vocês, meus amigos, e dentro dessa pesquisa, desse estudo que nós estamos falando sobre o livro de Primeiro Reis, a semana que vem eu vou falar do livro de Segundo Reis, vem trazer muitas mensagens nesse livro. Quando você lê esse livro, se você ainda não leu, leia observando as mensagens. E uma das principais mensagens, eu tiro pelo menos para mim, é justamente uma pessoa como acho que deu um problemazinho aqui, deixa eu voltar. Uma pessoa como Salomão, que teve experiência com Deus, tem o legado do seu pai, Davi, e mesmo assim o camarada, com todo o conhecimento e com todo o entendimento e a sabedoria que ele teve, ele não teve o temor do Senhor. Olha como que nós precisamos do Espírito Santo. Você vê de que se eu tenho conhecimento, uma baita de um conhecimento, como muitas pessoas têm, mas se essa pessoa não tem o Espírito do Senhor para lhe conduzir, então ela fica difícil para ela. E esse temor do Senhor é a porta, sabe? Esse temor do Senhor é a brecha, é a porta, é o coração quebrantado para que o Espírito do Senhor possa se apossar na vida de uma pessoa. A Bíblia diz: guarda o teu coração, porque dele é a fonte da vida. Guarda o teu coração. Então não podes perder o temor do Senhor. E é essa mensagem que a gente vem trazer com todos vocês e esse ensinamento. E que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Eu vou agora realizar a oração por todos vocês. Você vai orar também agora comigo, em nome de Jesus. Deixa eu já ir preparando aqui o fundo musical para todos vocês. Também, para mim também, né? Ligar o fundo musical agora sim, que vamos orar. E eu quero dizer para vocês justamente isso. Trabalhem o conhecimento, ter o conhecimento, mas em ter o Espírito de Deus para te conduzir.
Eu conheço pessoas que começaram a se aprofundar no conhecimento e estudando teologia e todas as linhagens e ramificações da teologia, e elas terminaram se perdendo com o tempo, que é o que aconteceu com Salomão. Então, se você não colocar em primeiro lugar o Espírito Santo, fazer com oração, fazer com o temor do Senhor, buscando o Espírito de Deus, se renovando, sabe? Que é isso que eu tenho feito ao longo dos meus anos no meu ministério. Quando eu me sinto assim, meio triste, meio irritado, meio agitado, meio agoniado, meio preocupado, alguma coisa assim, eu já recorro logo ao Espírito Santo, entendeu? Esse sábado mesmo foi um dia em que estava muito difícil para mim, muitas preocupações, muitas coisas passando na minha cabeça. Então, eu fui ali para o altar, comecei a adorar o Senhor, falando com Ele, conversando com Ele, dizendo para Ele o que estava acontecendo na minha cabeça. Eu sei que Ele já sabe, mas Ele quer ouvir a gente. E ali eu comecei conversando com Ele, mostrando, falando. Daqui a pouco eu fui para o teclado, comecei a cantar, louvar, adorar, pronto. E uma das coisas que eu falei com Ele, eu digo, Senhor, tira essa tristeza do meu coração, tira essa preocupação, tira essa irritação, tira de mim essa carnalidade, Senhor, me ajude e tal. Eu comecei ali. Daqui a pouco comecei a adorar, me enchi do Espírito, que é um segredo, gente. Imagina, agora uma pessoa ela vai se aprofunda no conhecimento, no entendimento, no saber, e não tem o Espírito de Deus, ela vai terminar se perdendo, não tenho dúvida disso. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, nós estamos falando do livro Primeiro Reis, que é um livro onde a gente vê a história de Salomão. A gente vê a morte de Davi, quando Davi morre, e o que me toca é quando no capítulo 2, Davi diz para Salomão: ser homem, seja homem, seja homem. Esse ser homem é ser honesto, esse ser homem é ser verdadeiro, é ser honrado. Esse ser homem é uma virtude de uma pessoa que teme a Deus. E é isso, Pai, que eu oro ao Senhor e peço para que eu venha ser homem. Até aqui eu tenho sido, eu quero ir até o fim. E como eu estou orando também por esses meus colegas que me ajudam aqui na oração, que ser homem, no caso das mulheres, serem mulheres de Deus, mulheres virtuosas. Então, Pai, em nome de Jesus, eu oro e peço ao Senhor essa virtude, esse poder. Derrama o Teu Espírito agora sobre mim. Derrama o Teu Espírito agora sobre estas pessoas que estão orando comigo, tanto agora nessa transmissão, como os que estão orando em outro horário, que estão ouvindo, assistindo em outro horário. Meu Pai, em nome de Jesus, abençoe todas as pessoas que estão nesse canal. É tempo de oração. Meu Pai, ontem à noite, eu e o meu filho, David, nós enviamos o vídeo, meu Pai, da contestação, porque foi suspenso aqui a monetização, essa ferramenta tão importante, a monetização do canal, tirando benefícios. E eu peço ao Senhor, Pai, aqui vai ficar registrada essa minha oração, nesse dia de domingo, dia 16,
da oração da madrugada, vai ficar registrado. Eu pedindo ao Senhor que quando os analistas da plataforma do YouTube, quando eles começarem a analisar o vídeo, que eles venham compreender, meu Deus, aonde eles falharam, para que a gente possa corrigir e a gente voltar à monetização, e dessa vez com mais atenção, para que a gente não corra o risco nenhum de perder o nosso canal, nossa concessão. Então abençoe, Pai, em nome de Jesus. Eu peço também que o Senhor abençoe cada pessoa que está inscrita nesse canal. Nós já estamos caminhando para 14 mil inscritos. São mais de 500 mil visualizações que está tendo durante 28 dias. E cada pessoa que visualizar, cada pessoa que abrir aqui, que entrar nesse canal, Pai, que elas venham sentir uma paz, sentir uma alegria, algo diferente, algo sobrenatural na sua vida, Pai. Senhor, abençoe todos que estão inscritos nesse canal. Abençoe todos os meus colegas que me ajudam a orar, pregar, ensinar aqui no canal. As mães em oração, cada mãe. Pai, envia discípulo, envia pais para oração, envia mães para oração. E abençoe esse canal, abençoe esse ministério, Pai. Abençoe esse ministério enviando dizimistas, meu Deus. Pessoas que meu Deus, poderiam serem tocadas, poderiam agora, Pai. E o Senhor pode tocar nelas para que ela venha, meu Deus, não se compadecer, mas dízimo é para ser administrado nessa obra. E a gente precisa tanto, meu Deus, para poder manter, Senhor. E nós que estamos em construção, de mudança, se preparando para a nossa igreja, Pai, se preparando nessa construção, Pai, que nós estamos aqui, nessa construção dos alicerces, meu Pai. Em nome de Jesus, Deus. Espírito Santo, abençoe, Pai. Esse início aqui está sendo colocado as ferragens, está sendo colocado o alicerce feito. Esse é o alicerce da tua casa. É uma obra que o Sérgio está realizando. Abençoe essa obra. E quando vier a nossa laje, aonde a gente vai, meu Deus, estar, pois o Sérgio está construindo no nível dessa rua aí do outro lado, Pai, atrás dessas trilhas, é onde vai ser a laje. Pai, eu já vejo cheia de gente pela fé, gente estudando a palavra. Eu já vejo pela fé cheia de gente adorando, louvando. Eu já vejo pela fé obreiros, pastores me ajudando. Eu já tenho um pastor Juarez que me ajuda, meu Deus. Pastores, Senhor, fazendo a obra, Pai, cada escavação, cada alicerce, que o Senhor venha estruturar esta obra. Eu abençoo esse lugar, eu consagro ao Senhor para que seja um lugar de adoração, a casa de oração, para te louvar, para te bendizer, em o nome de Jesus Cristo. Essa é a nossa confiança, Pai. Essa é a nossa fé, em nome de Jesus, Deus. Abençoe, Senhor. Eu peço que o Senhor abençoe a minha vida. Entregue agora a sua vida, meu irmão, na mão de Deus. Entregue a sua vida, sua esposa, seu marido, seus filhos, seus netos, seus colegas, seus amigos, seus parentes. Toma, meu Deus, nas tuas mãos minha esposa, meus filhos, meus netos, minha mãe, minhas irmãs, meus irmãos, meus tios, meus primos, meus colegas de trabalho, meus colegas aqui, Pai. O Rodrigo Rodrigues, a Valdenice Freitas, meu Deus, o Rafael Silva, a dona Cátia Virgínia, meu Deus,
a dona Zélia Sacramento, Rafael Mendes, a Laura de Volta Redonda, juntamente com a Maria José, Senhor, a Jaine daqui de Minas Gerais, lá de Governador Valadares, Senhor, uma das mães, a dona Geilza lá da Paraíba, lá em Souza, sua família, sua casa, sua parentela, Senhor, a Rebeca Costa daqui da Bahia, Senhor, em nome de Jesus, essas mães que oram, meu Pai, conosco, que estão aqui, em nome de Jesus, Pai. Ó Espírito Santo, na terça-feira é a mãe Geilza, na quarta a mãe Janaína, na quinta-feira é a mãe lá de Volta Redonda, e na sexta-feira é a mãe Rebeca. O Senhor abençoe todas essas mães, cada um de seus filhos, sua família, e todos os ouvintes, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ai, que bom, né? Glória a Deus. Nós já estamos com 31 minutos aqui de transmissão, vamos encerrar. E eu peço a colaboração de vocês. Você que ainda não é inscrito, se inscreva. Eu quero falar também para vocês que estão participando 10 horas, abre teu link aí, eu vou colocar dentro dos grupos o link da escola dominical para vocês crescerem no conhecimento, tá bom? E à noite a gente faz ao vivo o culto, a live que é feita no culto, né? E é isso aí. O que mais? Se você não é inscrito, se inscreva e ó, eu conto com vocês para vocês me ajudarem, pessoal. Sabe? De repente você já é dizimista aí de uma instituição tão grande que tem tantos dízimos, tantos que não sabe o que fazer, com tantos dizimistas, né? E a gente está começando, a gente precisa da sua colaboração, sua compreensão. Deus abençoe. Você que é beneficiado aqui, sempre aprende, a gente está orando por você. A gente faz isso você sendo ou não sendo dizimista, mas como você há muito tempo está aqui conosco, você nos conhece, sabe que a gente leva a sério as coisas de Deus, né? Que o Espírito Santo faça algo no teu coração. Tchau. Vou deixar aqui então a foto de novo, novamente, para vocês aí. Vou terminar com a foto, tá? Tchau, fiquem com Deus.